E aí, aprendiz, então, fez a tua atividade, relacionou a estrutura de tópicos com a estrutura do mapa mental? Então vamos lá que eu vou fazer o gabarito para te mostrar. Olha só, o mapa mental sobre esse capítulo de evolução que você acabou de ler, ele pode ser construído a partir do tópico, né? Afinal de contas, o que é o tópico? É uma estruturação do seu texto. Justamente em quem? Repara só. A estrutura de um tópico mais ou menos vai obedecer à ideia das ideias, né? Ou seja, da estrutura em esquema quebrado em ideias, ideias quebradas em informações. Nesse caso, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho o título do meu mapa mental, a primeira ideia, a segunda ideia e a terceira ideia. Então, para construir meu mapa mental a partir da leitura do texto, eu posso utilizar o meu tópico? Posso, deve inclusive. Tá? Ele vai te ajudar demais a fazer todo esse processo. Eu vou fazer aqui com você e você vai perceber facilmente essa relação. Então, repara só. O meu mapa mental, baseado no texto que eu li, é sobre evolução. E aí, o que eu tenho lá? Primeiro, né, a primeira coisa, primeira linha que eu vou puxar é o contexto histórico. Então, eu vou escrever por aqui por cima mesmo, para ficar fácil de visualizar tudo junto. Então, eu vou puxar aqui contexto histórico. E aí, o que eu faço agora com isso? O contexto histórico está dividido ali em dois pontos, né? Em eras geológicas, e aí nessas eras geológicas eu tenho lá, deixa eu só baixar mais aqui, eu tenho lá em eras geológicas, eu tenho quais? Eu tenho o Proteozoico, Paleozoico, na sequência eu tenho o Mesozoico e, por fim, o Cenozoico. Então, repara, já que existe uma sequência linear, é interessante você também lembrar de no teu mapa mental fazer isso, né? Então, isso vem primeiro, isso vem depois, depois e depois. Tem uma sequência linear nisso que eu estou escrevendo, tá? Então, na hora de organizar teu mapa, caso ele tenha também alguma linearidade, coloca as palavras, né, que tem, digamos, uma hierarquia, uma cronologia primeiro e depois na sequência, tá? Então, eu tenho lá as eras geológicas. E aí, repara só, eu já toquei nesse assunto, já falei disso, 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 disso e disso. Aí o próximo tópico é visão de mundo. Então, isso faz parte do contexto histórico, então eu vou falar de visão de mundo. Bem aqui. E aí essa visão de mundo, ela tem ali o geocentrismo, o fixismo e o transformismo. Então, tem o geocentrismo, depois na sequência o fixismo e depois ali o transformismo. E aí o que eu estou fazendo ali? Já matei esse e esse outro tópico, certo? Então repara que o que eu tenho aqui, nessa organização do meu mapa mental, nada mais é do que uma reorganização visual do meu tópico, certo? Então, era essa coisa que eu queria que você percebesse nessa atividade. E quando você faz um tópico muito bem feito, ele já serve de esqueleto para o teu mapa mental, né? Vamos continuar fazendo aqui, ó. O segundo tópico, né, o tópico número 2, são os conceitos gerais. Então, sobre evolução, eu tenho que saber ali alguma coisa dos conceitos gerais. Quais são esses conceitos gerais ali do texto? Por enquanto, eu tenho ali 2. Evolução e adaptação. Então, o que eu já tenho aqui? Eu já tenho 2 elementos do meu mapa mental. E depois, no terceiro ponto, eu tenho as evidências da evolução. Então, vou colocar aqui mais para baixo as evidências da evolução, que vai ser minha terceira setinha, porque é o meu terceiro elemento, meu terceiro tópico, certo? E aí qual é a primeira evidência? A primeira evidência lá são os fósseis. E dentro de fósseis eu tenho
esses outros tópicos, certo? Então eu vou botar ali, vinculado a ele. Então em fósseis eu tenho vestígios e eu tenho restos de organismos, certo? Como os ossos, por exemplo. E aí depois eu tenho anatomia e embriologia. Então eu vou anotar ali também anatomia, embriologia. Aí na sequência tem a parte de semelhanças bioquímicas. Então eu posso botar aqui que bioquímica também entra como uma evidência. Eu tenho ainda as estruturas vestigiais. E por fim tenho a distribuição geográfica das espécies. Tudo isso compõe os elementos do meu mapa mental, certo? Então aqui eu tenho, né, uma forma de fazer o quê? Ó? Repara, eu tenho uma forma de reorganizar a minha estrutura de tópicos, né, pegando cada uma das coisas que eu coloquei no meu tópico e reorganizando isso para a forma de um mapa mental. E aí o que eu faço com isso? Eu ganho mais espaço, e aí de repente eu posso colocar ali as datas dessas eras geológicas, eu posso colocar aqui mais algum comentário ou outro sobre cada visão de mundo, eu posso escrever aqui alguma coisinha ou botar um exemplo sobre os conceitos de adaptação e evolução, eu posso botar aqui exemplos de vestígios, exemplos de restos e por aí vai. Então eu posso expandir aqui as coisas, né, e puxar mais elementos se eu fosse falar de mais alguma coisa aqui nesse mapa mental. O fato é que esse mapa mental ele ganha, né, uma estrutura talvez mais fácil de visualizar se primeiro eu fizer isso aqui, se eu fizer o tópico, né, que a gente viu lá na primeira aula. Então por isso que é muito interessante começar o tópico, sempre usar ele. Né? Lembra que o tópico, né, essa ferramenta, por mais bobinha que pareça, a gente viu lá, né, no estudo rabiscado, que ele vai servir para a gente sempre, sempre, sempre como um guia de leitura. E nesse caso, mais do que isso, ele vai servir como um guia para você pensar o teu mapa mental, para você pensar os elementos que você vai ter numa estrutura não linear de anotações, tá bom? Então, esse aqui é o nosso gabarito, mas antes da gente fechar, tem mais um detalhe que eu queria te mostrar aqui. Ó, eu vou abrir aqui uma tela de um PowerPoint, tá? Só para lembrar aqui também um detalhe. Quando a gente fala de mapas mentais, é muito comum hoje você ouvir falar sobre mapas mentais feitos em aplicativos. Né? Existe uma série de aplicativos. Mas na boa, até hoje eu não encontrei nada melhor para fazer mapa mental digital que o bom e velho PowerPoint. Tá? Então, aqui é só para você ver um mapa mental, né, feito em PowerPoint, que eu uso para dar aula para os meus alunos, e o legal é que ele permite que você movimente ele sem que ele fique deformado. Ó. Então eu posso trazer essa palavra mais para cá, essa daqui mais para cá. Inclusive, repara, perdeu o alinhamento, eu posso segurar Shift e manter o meu alinhamento. Né? Eu posso, de repente, trocar aqui essa palavra sem mexer, sem deformar o mapa. Repara como ele fica bem visual, bem bonitinho. Né? Então, como é que eu faço para criar um mapa mental desse? Para começar, eu te recomendo usar alguma fonte mais compactada. Né? Eu estou usando essa aqui, a Gil Sans condensada. Então, eu vou pegar aqui, deixa eu copiar aqui uma palavrinha e jogar aqui, certo? Como é que eu faço para criar uma palavrinha assim? É só você vir aqui em forma, criar aqui caixa de texto e escrever uma palavra, certo? E aí o que você faz com ela? De preferência, deixa ela numa fonte mais compacta, como essa aqui que eu estou te mostrando, certo? E aí quando você tem lá as tuas palavrinhas, o que você vai fazer com elas? Né? Os elementos, as informações do teu mapa mental. Você vai copiar e colar para manter ali a mesma formatação. E aí digamos que eu quero escrever aqui 4 ideias. Estou fazendo Ctrl+C, Ctrl+V e estou colocando essas ideias todas por aqui, certo? E eu quero que todas elas fiquem alinhadas. Eu posso selecionar todo mundo e vir aqui em formato, alinhar à esquerda. Aí tenho aqui uma palavra, aqui outra e aqui outra, certo? Como é que eu crio as setinhas de conexão entre os elementos aqui no meu mapa? Eu venho aqui e pego essa linha conectora, certo? Essa setinha angulada.
E aí repara que quando eu passo o meu mouse por cima de uma palavra, ó, ele vai mostrar ali 4 bolinhas, uma em cima, uma embaixo, uma na esquerda e uma na direita. É só clicar em cima da bolinha da direita aqui, para conectar nela, e depois clicar na bolinha da esquerda da palavra que você quer fazer a conexão. Dessa forma elas ficam conectadas. E aí olha só o que acontece. Se eu mexer essa palavra, a linha vem junto, certo? E se eu mantiver um alinhamento entre as palavras, todas as linhas que eu vou criando, ó, vou também copiar e colar aqui para ficar logo mais rápido, né? É só conectar aqui nessa bolinha, aí eu venho aqui, conecto também, eu venho aqui, conecto aqui nessa, e aí depois eu pego essa seta aqui, mesma coisa, eu vou conectar lá na bolinha da palavra original, e depois aqui. E na medida que eu vou mexendo elas, ó, a setinha vai acompanhando. Aí digamos que agora eu quero de repente expandir essa palavra em amarelo, eu quero escrever outras coisas aqui para conectar nela, para fazer um mapa mental. Aí eu posso fazer aqui. Estou copiando, fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, só para ficar mais rápido. E posso criar aqui essa estrutura. Aí eu venho ali, vou formatar, vou botar todo mundo alinhado bonitinho, vou copiar aqui as setinhas. Aí repara, eu vou deixá-las aqui bem distantes para ficar mais fácil de você observar o que eu estou fazendo. Como é que eu faço mesmo? Eu clico na seta, pego aqui nessa bolinha da ponta, conecto nessa bolinha daqui, aí pego, conecto nessa bolinha daqui, mesma coisa aqui, ó, conecto nessa bolinha e nessa bolinha, e depois aqui, e depois aqui, certo? E aí, quando eu mexo em alguma coisa, ó, a setinha acompanha. Se eu tirar do alinhamento, fica esquisitinho, fica feinho, mas se eu mantiver alinhado todo mundo, né, alinhado à esquerda, aí as setas elas ficam sobrepostas, bem bonitinhas também, e você cria dessa forma um mapa mental, né, um mapa mental aqui bem visual. Repara que aqui eu fiz um outro tipo, ó, sobre poluição da água e do solo. Deixa eu ver se aqui tinha outro. Aqui sobre poluição do ar, também seguindo esse mesmo padrão. E se você dá uma olhada no material de referência dessas aulas sobre mapas mentais, eu vou deixar de novo aqui algumas referências de mapas feitos manualmente no papel e mapas que eu fiz no PowerPoint. E se você quiser testar em outros aplicativos, em outros softwares, né, existem vários que você pode usar, como IMAP, o iMind, o GoConquer, tem um monte de outros aplicativos. Eu vou deixar alguns aqui também como referência aqui na área de links dessa aula, tá? Você pode usar como recurso também para testar. Eu não vou te mostrar nada deles porque eu, sinceramente, não uso, não gosto. Eu nunca me dei muito bem com os aplicativos que tem aqueles mapas, não sei, eles não têm um controle tão legal quanto eu vejo aqui no PowerPoint, pelo menos. Ou talvez porque, de repente, eu gosto simplesmente do PowerPoint e acho mais fácil trabalhar nele, tá? Mas isso não impede você, claro, de fazer testes e experimentar outros aplicativos, outros softwares, beleza? Então, com isso a gente fecha aqui a nossa aula de teoria e prática sobre mapas mentais. Espero que com isso, né, você já tenha uma noção ainda melhor do que você já tinha sobre esse tópico e a gente se vê na próxima aula. Até mais, tchau, tchau!